Os aposentados do regime geral do INSS estão com uma grande expectativa no aumento dos seus benefícios previdenciários em razão da tão divulgada revisão da vida toda. E afinal de contas, o que exatamente é esta tal de revisão da vida toda? Neste vídeo eu vou explicar para vocês sobre esta modalidade de revisão da aposentadoria, apresentando todo o contexto fático e jurídico que ensejou esta discussão no Brasil, bem como vou fornecer os principais argumentos que foram utilizados pelo STF no julgamento da ação que trouxe este tema ao Poder Judiciário. Vamos lá! Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora. É um prazer estar aqui novamente. Antes de tudo, eu gostaria de esclarecer que este canal tem como objetivo apresentar a temática previdenciária, mas não apenas a sua lei. Muito mais do que isso, eu vou trazer para o nosso debate argumentos jurídicos, sociais e econômicos para fortalecer a discussão sobre a Previdência, sempre fornecendo a vocês as atualizações e novidades que envolvem esta matéria tão importante para a população brasileira. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu irei publicar. Esclarecidos estes pontos, eu já ingresso no assunto do vídeo: revisão da vida toda. Toda a discussão surgiu em decorrência da alteração da forma de cálculo da aposentadoria, que leva em conta um período básico, dentro do qual serão considerados os salários de contribuição a serem utilizados para se apurar o valor do benefício. Explicando melhor, esse período básico de cálculo da aposentadoria sofreu modificações desde a entrada em vigor da Lei nº 8.213 de 91, que é o diploma legal que disciplina os benefícios previdenciários administrados pelo INSS. Na redação originária desta lei, o seu artigo 29 previa que o salário de benefício, que é a base de cálculo da aposentadoria, consistia na média aritmética simples de todos os salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da entrada do requerimento administrativo perante o INSS, até o máximo de 36 meses em período não superior a 48 meses. Ou seja, no momento em que o segurado solicitava a sua aposentadoria no INSS, eram considerados para o cálculo do benefício os seus últimos 36 salários de contribuição, ainda que esta pessoa tivesse trabalhado formalmente por tempo superior a 3 anos. Ocorre que, em 1999, com a entrada em vigor da Lei 9876, houve a alteração deste período básico de cálculo, que se expandiu, se alargou, passando a abranger no cálculo do benefício não apenas os últimos 3 anos de contribuição do trabalhador, mas sim 80% de todo o seu histórico contributivo, deixando de fora do cálculo apenas os 20% menores salários de contribuição. Esta ampliação do período básico de cálculo objetivava seguir uma tendência mundial de aprimoramento do sistema previdenciário dos trabalhadores da iniciativa privada, de modo a estabelecer uma relação mais proporcional entre o valor do benefício e o histórico contributivo do trabalhador. Afinal, qual que era a lógica de se considerar no cálculo do benefício um período de contribuição dos últimos 3 anos anteriores à aposentadoria, em se tratando de um trabalhador que contribuiu por mais de 20 anos no mercado formal? Não havia coerência neste sistema de cálculo. E pior, ele ainda desestimulava o recolhimento de contribuições pelos trabalhadores autônomos, que geralmente só iniciavam o pagamento das guias do INSS nos 3 anos anteriores ao requerimento da aposentadoria. E em relação ao trabalhador assalariado, o que se observava na prática, na realidade previdenciária, era que esta regra anterior, de consideração apenas dos últimos 3 anos de contribuição no cálculo do benefício, apenas favorecia aquela classe de profissionais com o maior grau de escolaridade, pois são estes os trabalhadores que no final da sua carreira têm
um aumento da remuneração. Desse modo, este acréscimo salarial no momento derradeiro do trabalho repercutia no valor do benefício. Já em relação aos trabalhadores assalariados com baixa escolaridade, o que se constatava na lida brasileira era que estes, ao longo da sua jornada laboral, mantinham uma faixa de remuneração linear, sem aumentos significativos, em razão deles desempenharem ofícios em grande parte de natureza braçal. E de modo a agravar ainda mais a situação destes trabalhadores, ao final da sua vida profissional ocorria, em regra, um decréscimo salarial, em razão da idade mais avançada, o que influenciava negativamente no cálculo do seu benefício de aposentadoria, que apenas considerava as remunerações dos últimos 3 anos. Havia então uma necessidade premente de mudança deste cenário legislativo, por uma questão de justiça social. Foram estes, portanto, os principais motivos que ensejaram essa ampliação do período básico de cálculo, de modo que a regra definitiva passou a ser a consideração para o cálculo da aposentadoria dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. E ao lado dessa regra definitiva, que está no artigo 29 da Lei 8.213 de 91, tem-se a regra de transição, que foi estabelecida no artigo 3º da Lei 9876 de 99. E é desta regra de transição que surge toda a controvérsia da revisão da vida toda. Este artigo dispõe o seguinte, veja aí na sua tela. Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de Previdência Social, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 94, observado o disposto nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 29 da Lei 8.213 de 91, com redação dada por esta lei. Ou seja, para aqueles filiados ao regime geral até a data da publicação da Lei 9876, de 26 de novembro de 99, criou-se uma regra de transição para excluir do cálculo do benefício os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Eu apenas registro que esta regra excluiu do cálculo os salários de contribuição anteriores a julho de 94, mas não o tempo de contribuição anterior a este marco. Que isso fique bem claro. E afinal, por qual razão foi estabelecido este marco temporal em julho de 94 para consideração dos salários de contribuição? Na exposição de motivos do projeto que originou esta lei, foi esclarecido que a intenção do legislador ao excluir as contribuições anteriores a julho de 94 foi preservar o valor das aposentadorias contra os efeitos prejudiciais dos altos níveis de inflação do período anterior a tal marco. Foi em julho de 94 que se instaurou o Plano Real no Brasil, dando início a um período de níveis de inflação reduzidos, o que permitiria minimizar no cálculo da aposentadoria eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. Esta regra, portanto, tinha como objetivo favorecer os trabalhadores. Contudo, a despeito desta boa intenção legislativa, o que se verificou foi que, ao se aplicar esta regra de transição na prática previdenciária, surgiram algumas situações desfavoráveis ao segurado, o que ensejou o acionamento do Poder Judiciário para o deslinde da controvérsia. E o caso judicial paradigma começou lá na primeira instância, passou pelo Tribunal Regional Federal, depois pelo STJ e, por fim, alcançou o STF. Esse processo tratava da situação do senhor Vanderlei, que estava filiado ao regime geral do INSS desde 1976 e teve a sua aposentadoria por tempo de contribuição concedida com data inicial em 1º de outubro de 2003.
O cálculo da renda mensal inicial foi feito conforme a regra de transição do artigo 3º da Lei 9876, que eu acabei de ler, o que resultou em proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.493. Ocorre que, se fosse considerado todo o seu histórico contributivo, o senhor Vanderlei faria jus à quantia de R$ 1.823. Ou seja, de 1976, data em que ele ingressou no mercado formal de trabalho, a 2003, data do início do benefício de aposentadoria, decorreram 27 anos. Sendo que de 1976 a 1994, que é o marco da regra de transição, passaram-se 18 anos e de 94 a 2003 foram 9 anos. Portanto, pela regra de transição, somente os 80% maiores salários de contribuição do período de 94 a 2003 foram computados para o cálculo da aposentadoria do senhor Vanderlei. Os salários dos outros 18 anos, de 76 a 94, foram totalmente desconsiderados do cálculo. Isso é coerente? Claro que não é. Até o mais leigo dos homens que saiba as 4 operações básicas da matemática percebe uma falta de razoabilidade neste contexto numérico. E foi aí que surgiu o cerne da controvérsia jurídica, consistente em se definir se o segurado do INSS que tenha salários de contribuição no período anterior a julho de 94 pode considerar estas contribuições no cálculo da sua aposentadoria quando isto lhe promover um benefício mais favorável. E sobre este assunto, o STF decidiu que o segurado tem sim o direito de optar pela forma de cálculo de seu benefício que lhe proporcione uma prestação mais vantajosa do ponto de vista financeiro. Veja então a tese que foi fixada no julgamento do recurso extraordinário número 1276977, com repercussão geral reconhecida. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 26 de novembro de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Todo o debate que resultou nesta tese que eu acabei de ler envolveu a escolha entre a aplicação da regra definitiva ou da regra de transição no cálculo da aposentadoria. É importante registrar que as várias alterações que já ocorreram na legislação previdenciária do Brasil sempre seguiram uma mesma lógica. As novas regras inauguradas são sempre menos favoráveis que as regras de transição. Isso porque a regra de transição, como o próprio nome induz, se aplica aos trabalhadores que, no momento da modificação da lei, já se encontravam inseridos no sistema previdenciário, mas ainda não tinham implementado todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria. Neste caso, se faz necessária a criação de uma norma de transição para minimizar os efeitos das novas regras mais rígidas. De modo que a estes segurados se aplica uma normatização intermediária, que não seja tão benevolente quanto a norma antiga, nem tão severa como é a nova norma. Por isso, não guarda lógica com o sistema previdenciário que a regra de transição, quando aplicada ao caso concreto, seja mais gravosa do que a regra definitiva. No mais, eu já mencionei aqui e repito, a intenção do legislador ao excluir as contribuições anteriores a julho de 94 foi preservar o valor das aposentadorias contra os efeitos prejudiciais decorrentes dos altos índices de inflação do período anterior ao Plano Real e, assim, beneficiar principalmente os segmentos de trabalhadores com menor escolaridade. Isso porque estes trabalhadores têm uma trajetória salarial decrescente quando se aproxima o momento da aposentadoria, razão pela qual não seria congruente com a intenção do legislador eliminar do cálculo do benefício os salários de contribuição mais antigos, mais afastados no tempo, que podem gerar uma prestação melhor
melhor para este trabalhador específico. E sendo a Previdência um direito social garantido pela Constituição, não é razoável ignorar toda a vida contributiva do segurado, por conta de uma regra de transição que gera uma renda menor do benefício, se comparada com a aplicação da regra permanente. A propósito, o princípio contributivo rege todo o sistema previdenciário e está expressamente previsto na nossa Constituição, que determina que os ganhos habituais do empregado sejam incorporados ao seu salário, para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão nos benefícios. Isso significa, em resumo, que o valor do benefício deve guardar uma relação de referência, de proporção direta com o valor da contribuição. E por fim, como ficou muito bem explicitado no julgamento do STF, para o cálculo da renda de um benefício deve sempre ser observado o quadro mais favorável. Havendo várias possibilidades de cálculos, impõe-se o prestígio àquele que gere a melhor prestação previdenciária. Portanto, estes foram os principais argumentos utilizados pelo STF para autorizar a consideração no cálculo do benefício de aposentadoria dos salários de contribuição anteriores a julho de 94, caso esta opção gere um benefício mais vantajoso financeiramente. E é por isso que muitos aposentados estão acionando o judiciário com o fim de revisar a sua prestação previdenciária. Mas veja, é muito importante ressaltar um detalhe para que não sejam criadas falsas expectativas. Essa modalidade de revisão aplicada hoje não irá beneficiar todos os aposentados, mesmo que eles tenham entrado no mercado de trabalho antes de julho de 94. E é justamente sobre isso que eu vou conversar com vocês na próxima semana, esclarecendo de forma mais específica, mais clara, mais minuciosa as situações que realmente irão surtir um efeito positivo no cálculo da aposentadoria. Eu aguardo vocês até lá. E enquanto isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre este assunto. Muito obrigada a todos e até mais. Um grande abraço e um beijo!